Dá coragem. Agradecer o Marcão, Marcelão. Marcão a gente pega amanhã, né? Marcelão, sua esposa, Carlinhos, né? Carlinhos lá na empresa é muito querido, mas eu não vou falar. Deixa aí. Marcão, Deus abençoe. Minha esposa, posso esquecer. Bom, eu sou nascido e criado no berço do Evangelho. Eu tive essa bênção. Mas nascer e crescer no berço evangélico não significa que você é evangélico. Todos nós precisamos de um encontro com Deus, um encontro com Cristo. Muitas vezes nós estamos num ambiente evangélico, estamos dentro de uma igreja, mas nós não somos verdadeiramente convertidos. Acontece muitas vezes a religiosidade nos traz para dentro da igreja. Nós vivemos esse ambiente semana, domingo, às vezes finais de semana, mas todos nós precisamos do encontro com Cristo. Em algum momento nós vamos encontrar com Ele. O melhor é se nós já chegarmos aqui, então já é meio caminho andado. Na minha vida não foi diferente. Então, meus 21 anos, eu tive um acidente bem importante, e a partir desse acidente eu comecei a encontrar verdadeiramente o Cristo que eu ia na igreja todos os dias, a partir desse acidente. E eu comecei um relacionamento com Ele. Primeiramente era a distância, eu olhava para Ele, eu sabia que Ele existia, eu sabia onde encontrá-lo, mas havia uma distância enorme. E essa distância ela veio diminuindo conforme eu fui conhecendo a Sua palavra. Porque estar dentro da igreja não significa que você conhece a palavra. Muitas vezes você ouve ministrações, louvores, você se emociona com louvores, mas você não presta atenção nas letras. Você ouve mensagens, mas você não leva nada embora para sua casa. Então só a partir desse momento que eu comecei a diminuir a minha distância com Cristo. Depois desse momento. Então, dos meus 22 até meus 30 anos mais ou menos, eu vim diminuindo essa distância com Ele. E quando eu tinha 33 anos mais ou menos, e eu sempre fiz parte do ministério de louvor, tá? Então, eu aprendi a tocar contrabaixo muito cedo, com 14 anos, e eu fiz parte do ministério de louvor durante toda a minha vida. E quando eu fiz meus 30 anos, e a minha distância com Cristo diminuiu tanto que eu já não conseguia mais ficar sem Ele. Eu não conseguia mais ir para a igreja sem olhar para Ele, sem ouvir Ele falando comigo. E eu decidi que eu queria falar da Sua palavra. Eu precisava levar a Sua mensagem. Então o que eu fiz? Quando em 2020 eu decidi que eu ia fazer faculdade de teologia. Eu queria conhecer mais a Cristo, as Suas Escrituras, que a Sua palavra falava. Então, durante 3 anos eu fiz faculdade de teologia, me formei em 2023 como bacharel em teologia, mas aí que veio uma outra surpresa. Não é só conhecer o que está escrito na Bíblia, mas é viver o que está escrito na Bíblia. E muitas vezes vocês vão entender que por mais que você conheça a mensagem, você saiba falar, você vai pregar sem precisar usar palavras. A sua vida, ela é uma mensagem. Aleluia. Você prega o Evangelho através da sua vida, do que você vive, da forma que você trata as pessoas, você reage frente às situações. E isso eu vim aprendendo ao longo do tempo. Eu tive a certeza que o verdadeiro Evangelho pregado é muito mais a forma que você trata as pessoas do que basicamente o que você tem para falar para elas. Você vai falar na mensagem de Deus, mas na hora certa, palavras certas, no momento certo. Nem sempre as pessoas elas estão abertas para receber uma palavra, e elas escutam e elas não guardam aquilo. E essa parábola que eu escolhi, que Jesus trouxe, ela é fantástica, porque ela nos mostra a importância de você entender quando a pessoa está pronta ou não para ouvir o que você tem. Muitas vezes você vai lançar uma semente e aquele coração não está pronto ainda. Amém? Então vamos orar, vamos ler Marcos 4.
4:4, tá? Então diz assim: e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, e produziu 30, outra 60, e outra 100. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Jesus trouxe uma parábola, e a parábola é uma forma simples, didática, de ensinar. Então, hoje em dia nós contamos histórias, nós trazemos pequenas ilustrações. Jesus pregava através de parábolas. Se você continuar lendo essa mensagem, esse texto, Jesus vai explicar depois o que significa essa parábola, porque os próprios discípulos não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, de uma forma bem simples, bem tranquila, nem sempre você ficar falando é a melhor forma de evangelizar. Pregue através da sua vida, da forma que você trata pessoas. A primeira semente que Jesus se refere como a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus, diz que ela caiu no caminho, e o caminho era um caminho seco, um caminho duro, e ela caiu ali, e aquele caminho seco, duro, e a semente então ela não cresceu, e ela permaneceu naquele local, veio as aves e comeram. E o que é uma semente que cai num caminho seco, duro? São pessoas que estão tão amarguradas com a vida, com situações, com desilusões, que por mais que você fale, que você leve a semente, que é a mensagem, aquilo ali não entra no coração dela. Ela escuta, você fala, você lança a semente, como nós fizemos hoje, né, pastor? Hoje e ontem, nós lançamos várias sementes, nós montamos até um grupo no WhatsApp, colocamos lá, né? Então nós lançamos sementes, falamos um por um, mas nem todos estão receptivos ainda ao ouvir. Então você precisa de algo um pouquinho diferente com isso, né? Mas você lança a semente, e muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, nós somos esse caminho seco. Muitas vezes nós estamos aqui, a palavra é pregada, ela é lançada, nós ouvimos, mas ela não entra no nosso coração, ela não vai germinar, ela não vai ter raízes, porque nós estamos tão amargurados, tão preocupados, nós estamos tão cheios de outras coisas, de dificuldades do nosso dia, que aquela semente lançada no culto, ela não germina. Então, entendam, existe, até mesmo dentro da igreja, esse caminho, e a semente lançada, ela não germina, e vem as aves e come essa semente, ela destrói, e as aves são as distrações, infelizmente, dentro do culto, fora do culto. E hoje nós temos uma bênção que nos auxilia muito, que são os celulares, mas também são distrações. Então nós temos que ter sabedoria para usar isso também. Nós não podemos deixar que as distrações tirem a nossa oportunidade de pegar a semente que Jesus está nos dando e colocar em nosso coração e frutificar. E a palavra continua dizendo que uma outra semente lançada, ela cai entre pedregulhos, e logo ela germina, mas ela não cria raízes, então ela morre. Vem o sol, seca ela e ela morre. O que seria isso? Seria um solo melhor, um coração que está aberto para ouvir a mensagem. Então nós lançamos a mensagem, muitas vezes são pessoas que escutam o que a gente tem para falar, pessoas que entendem o que você está falando, que a mensagem faz sentido. Você fala do amor de Deus para essa pessoa e faz sentido para ela, ela entende o que você está falando, só que ela não cria raízes.
E o que é criar raízes? Para nós cristãos que estamos dentro da igreja, que somos convertidos, é meditar na palavra. É mais do que ouvir o que foi pregado. É durante a semana a gente ficar pensando naquilo, ficar remoendo aquela mensagem, sabe? Você ir durante a semana dar uma lida no que foi falado. Você escuta um louvor que a letra mexe com você durante a semana, você vai e escuta de novo. Isso aí é criar raízes, é criar conexão com Deus, é você se aproximar dele. Isso é criar raízes. Quando você não cria raízes, é muito fácil de você esquecer tudo que foi pregado, tudo que foi ministrado. Então todo o esforço que você fez, que você empregou, ou muitas vezes o esforço que nós empregamos em pregar a palavra, e a pessoa ouve, se ela não criar raízes, ela esquece, ela perde, e aquilo ali deixa de fazer sentido. Então, tão importante quanto pregar a mensagem é meditar sobre ela. E para as pessoas que não são convertidas, que têm um coração aberto para ouvir, não só ouvir e entender aquilo, mas ela estar receptiva a ouvir e você continuar a falar do amor de Deus, você insistir naquela pessoa. Pregue o amor de Deus, lance a semente. A terra é fértil, mas se você não continuar, ela não vai criar raiz, e aquilo ali não vai dar um fruto. E a parábola continua dizendo que a terceira semente, ou a terceira vez, acontece que ela cai num solo que tem espinhos. E aqui nós podemos ver que são pessoas que estão receptivas para ouvir a mensagem. Faz sentido o que você está pregando. A pessoa até mesmo, ela pode ouvir, pode meditar, ela pode entender aquilo, pode fazer um sentido. Mas o que acontece? Ela está rodeada de espinhos. E os espinhos podem ser más companhias, más lugares que você frequenta, conselhos errados. E isso serve para nós na igreja também. Nós ouvimos a mensagem, faz sentido o que é pregado, nós adoramos a Deus, nós somos convertidos, mas nós estamos em locais que não devem. Nós ouvimos palavras de pessoas que não têm nada para oferecer. Nós ouvimos conselhos de pessoas que Jesus não nos aconselharia a ouvir. E muitas vezes a gente mata a semente da palavra porque os espinhos nos sufocam. Muitas vezes essas pessoas que ainda não são convertidas, a mensagem faz sentido, mas a mensagem é morta em seu coração porque elas estão frequentando locais errados, conversando com pessoas erradas. E no nosso pregar o Evangelho, tão importante quanto falar de Deus, falar da mensagem, é importante que nós possamos orientá-los sobre aonde eles estão, o que eles estão fazendo, com quem eles estão andando, o que eles estão ouvindo. A importância da verdadeira conversão, a importância de você abrir mão daquilo que te faz mal, somente ouvir a palavra, somente cantar louvores e não ouvir uma verdadeira conversão. Com certeza esses espinhos vão matar essa semente. A mensagem vai deixar de fazer sentido se você não matar os espinhos que tem na sua vida. Por fim, a palavra continua dizendo sobre um solo fértil. São corações receptivos para ouvir, faz sentido, eles entendem. Aquela palavra, ela penetra no seu coração, ela gera frutos. E esse é o solo ideal para a conversão daqueles que estão lá fora. E esse é o solo ideal para nós que somos cristãos, que nós estamos aqui, que nós estamos na casa de Deus. Só que essa última semente, ela tem um detalhe, ela tem um segredo. O segredo para solos férteis que estão lá fora da igreja, além de pregar a palavra, é continuar a pregar para eles. Muitas vezes as pessoas precisam de Jesus, muitas vezes elas querem Jesus, muitas vezes elas buscam a Jesus, só que elas não encontram apoio, elas não encontram força. E é por isso que é importante mantermos uma igreja aberta, um templo aberto. Por isso que
recebemos aqui. Por isso que é tão importante que você entregue seu dízimo, que você ajude no ministério. É tão importante que você faça parte de um grupo, que você faça parte de uma comunhão. A própria Bíblia diz o quão é importante que nós estejamos juntos. Mesmo que ela não use, lá em Hebreus, mesmo que ele não use a palavra igreja, mas ele fala sobre a comunhão de pessoas, sobre nos reunirmos juntos. É extremamente importante que isso aqui, irmãos, isso aqui funcione. Independente da cor do banco, da cor da parede, independente de quem for o pastor ou o ministério de louvor, isso aqui tem que funcionar, irmãos. Isso aqui tem que ser verdadeiro. Então, para nós cristãos, que a semente fez sentido, que nós somos convertidos, nós precisamos manter isso aqui, irmãos. Nós precisamos fazer com que isso aqui funcione, que isso aqui seja verdadeiro. Nós precisamos preparar o ambiente para quando aquelas sementes férteis chegarem aqui, elas possam dar frutos e continuar, e depois elas possam ir lá e pregar o Evangelho. Nós temos um compromisso enorme com a palavra, nós temos um compromisso com Deus, que além de pregar o Evangelho, além de lançar a semente, que é instruir aqueles que precisam, que é liberá-los, é falar o que eles precisam ouvir, e é manter o ministério para que eles possam se achegar, se sintam parte, para que tudo isso aqui que nós conhecemos, que é válido, que é forte, para essa mensagem que mudou a nossa vida, que é por isso que nós estamos aqui, para que ela possa mudar a vida de outros. E ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Muitas vezes nós dizemos que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Nós sabemos muito bem como é isso. E nós olhamos por pessoas amadas para que elas possam encontrar o caminho. Nós lançamos sementes, mas que elas venham pelo amor. Mas tem alguns que preferem vir pela dor. E faz parte, mas para todos eles temos a semente. Nós temos que ter o cuidado. Nós precisamos investir tempo e esforço. E para todos esses caminhos, para todos esses solos, nós precisamos investir. Nós precisamos investir também no templo e na casa do Senhor. Entendam a sua importância aqui. Durante muitos anos eu fiz parte de vários ministérios e eu cansei de ver pessoas que entravam na igreja e saíam, e entravam e saíam, culto após culto. E é engraçado que o ser humano tem o costume de sempre sentar no mesmo lugar. O pastor sabe disso. Então ele já está acostumado a chegar aqui e saber que naquele cantinho a família do irmãozinho está sempre sentada ali. Mas muitas vezes os irmãos não se envolvem e eles escolhem participar de uma comunidade, mas eles não se envolvem com o corpo. E quando mais precisa, essas pessoas que não se envolvem, elas se fecham e elas optam por sair, por dar um tempo, por se afastar. Por quê? Porque elas não estão fazendo parte. Um solo fértil que ouve a mensagem, ele tem que fazer parte. Entenda, o pregar o Evangelho, a semente pregada de Cristo, um solo que ele germinou, que ele deu fruto, ele tem que fazer parte. O que eu trouxe para vocês nessa noite é: invistam em todos os tipos de solo, todos. Não existe nenhuma pessoa que vocês possam olhar hoje que vocês vão falar que não vale a pena. Não existe nenhuma pessoa que vocês conheçam que está lá fora, que não tem Jesus, que vocês vão dizer assim: ó, para aquele ali não tem mais solução, para Jesus tem. Aleluia. Para Jesus tem, para todos tem. Só que nós precisamos investir. É verdade. Nós precisamos confiar que Deus pode fazer, mas nós precisamos investir. E para cada solo existe um esforço diferente. E a mesma mensagem eu gostaria de trazer essa noite para vocês que já fazem parte do ministério. Irmãos, se envolvam, façam parte, ajudem. Um solo fértil, aquele que germinou, ele precisa fazer parte. Não fiquem de fora, tá? Eu sei que aqui, como qualquer outro ministério, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Todo mundo pode fazer um pouquinho. Todo mundo pode ajudar um pouquinho.
é para o crescimento da igreja, mas principalmente é para o próprio crescimento de vocês. Fazer parte. As pessoas mudam, os pastores mudam, o grupo muda, às vezes a cor da parede muda, mas quando você faz parte, você não deixa de vir cultuar a Deus. Quando você mais precisa, você tem laços, você tem pessoas ao seu lado que você pode contar, e você tem confiança de saber, de pedir uma ajuda, de pedir oração. O que eu gostaria de deixar para vocês essa noite é: invistam em todos os solos lá fora, todos. Aleluia. Todos os solos. Enquanto eu estive falando aqui, eu gostaria que você lembrasse de alguém que não tem o Evangelho, alguém que essa semente ainda não germinou. Pense uma pessoa que você acha que jamais viria para cá. Eu jamais imaginaria que o Carlos estivesse aqui hoje. Sério, o Marcelão sabia que iria, mas para Deus nada é impossível. Viu, Carlos? Nada é impossível. Tá? Mas o investir. Então pense em alguém que você conhece lá fora, talvez no seu serviço, na sua família, que por algum momento você já parou e pensou e disse sim, não tem mais jeito. Ou aquele ali jamais eu vou ver aqui dentro da igreja. Jesus manda dizer para você: tem jeito. Para ele tem jeito. Para ele tem jeito. Mas depende de nós lançarmos a semente, investirmos tempo, esforço. Se precisar, ajudá-los em oração, em ler a mensagem, em conversar sobre a mensagem, é pregar o Evangelho com a nossa vida, é ajudá-los a entender que todo solo ele pode germinar, mas depende muito de nós. E para fecharmos, para vocês que estão aqui, todos vocês sejam solos férteis, frutifiquem, deem frutos e principalmente façam parte do ministério, ajudem. O mais importante é ajudem, porque quando nós mais precisarmos, nós teremos pessoas para nos ajudar. E nós lançaremos as sementes, nós veremos os frutos, mas nós precisamos